Tá começando mais um Papo das 9 ao vivo, direto do meu cafofo aqui em Laranjeiras, no Rio de Janeiro, quarta-feira, 27 de maio, dia da Mata Atlântica. A Mata Atlântica é o bioma que está situado numa parte do território brasileiro onde há mais população. Resta um pouco mais de 10% das matas nativas desse bioma e a gente precisa lembrar que ele continua sob ameaça. A gente precisa lembrar que recentes decisões do Ministério do Meio Ambiente expõem desnecessariamente a proteção dessa franja verde. Ela garante de água, a provisão de água doce e limpa, a aproximadamente 100 milhões de brasileiros, porque onde há nascentes e mananciais, você precisa ter cobertura vegetal para proteger as nascentes, proteger as margens dos rios. Essa bandeira do Brasil aqui atrás, por coincidência, é um prêmio do SOS Mata Atlântica que eu com muito orgulho recebi há um tempo atrás. É linda a bandeira do Brasil estilizada. O SOS Mata Atlântica faz um trabalho magnífico de proteção desse bioma e a gente precisa entender a importância dele. Há mais diversidade biológica na Mata Atlântica do que, por exemplo, na floresta amazônica. E há um tesouro no território da biotecnologia, potencial princípio medicamentoso, indústria de fármacos. Mata Atlântica é um privilégio, é algo que a gente precisa dar muito valor. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos estudos mostrando que se não fosse a cobertura vegetal que existe na cidade do Rio de Janeiro, a temperatura média desse pedacinho do Brasil seria entre 3 e 5 graus acima do que é hoje. Se o Rio de Janeiro no verão bate fácil 45, 46 graus de sensação térmica, imagina para onde iria essa temperatura sem o verde. Hoje é o dia da Mata Atlântica, então nossa saudação a todos os que têm RPPN, Reserva de Proteção do Patrimônio Natural, que é uma forma de proteger a propriedade, não permitindo nos termos da lei qualquer tipo de depredação. Nossa proteção a todos os que voluntariamente ou profissionalmente abraçam a causa da proteção do que sobrou e que é estratégico para a nossa qualidade de vida. Muito bem, Minutos de Sabedoria Pastorino, abri na página 182. Aí quando eu abri a página eu falei, eles não vão acreditar que foi ao acaso, porque é ó preciso, na mosca. Pastorino está ligado. Não se deixe levar pelo extremismo. Nem exagere para mais ou para menos. Saiba permanecer no meio termo. Se correr demais, cansará. Se ficar muito parado, acabará consumindo o terreno debaixo dos próprios pés. E dentro de pouco, estará pisando numa cova. Não pare, mas também não queira correr demais. Caminhe firme e com segurança, sem pressa, mas não se detenha demais. Não se detenha jamais na senda do progresso. Que mensagem de sabedoria importante que remete, a meu ver, quando eu abri ao acaso antes do Papo das 9, 2, 3 minutinhos atrás, rapidamente veio à minha cabeça uma das mensagens mais preciosas de Buda, que é o caminho do meio. Né? Quer dizer, na tradição budista, o caminho do meio é aquele que expressa a melhor rota, indica o melhor caminho, porque o caminho do meio ele nos livra exatamente da armadilha do extremismo. O extremismo, ele na verdade é inadequado do ponto de vista do convencimento, ele é inadequado do ponto de vista de uma radicalidade na suposição de que a sua opinião, sua leitura do mundo é a única verdadeira e você se apaixona pelas suas ideias a ponto de não tolerar outras, de não ter espaço para o diálogo, de não se permitir mudar de opinião. Não é feio mudar de opinião. Não é feio ser convencido de que aquilo que você acreditava piamente talvez não expresse a melhor forma de explicar aquele assunto, aquela situação, aquele fenômeno. Então, o caminho do meio, que me parece ser, é a minha opinião, né? Uma das
dos insights, uma das inspirações dessa mensagem de Pastorino, nunca foi tão importante a gente falar sobre isso. Especialmente, gente, na política, porque não se faz política com fígado, porque é muita pretensão achar que todos nós deveríamos ter as mesmas opiniões sobre tudo, ou que só existe uma forma de fazer, pensar e sentir, né? Então é de bom grado que a gente tenha, no exercício nobre da política, o cuidado de ouvir, de ponderar, verificar se o que está sendo dito por outra pessoa faz sentido, e não termos apego em relação às próprias ideias de uma forma apaixonada, a tal ponto que nos tornamos extremistas, nos tornamos radicais. Eu acho que a única radicalidade que convém e que interessa é a do amor, é a radicalidade do perdão, é a radicalidade da solidariedade, é o extremismo da fraternidade, é essa posição, eu diria, conciliadora, generosa, que nós estamos aprendendo a desenvolver. É um aprendizado. E todos nós estamos na escola da Terra para aprender isso na convivência com os diferentes. Então a gente não tem que estigmatizar, ser intolerante, ter preconceito, faltar com respeito em relação a quem pensa diferente. Porque isso é uma demonstração de ignorância, isso é uma demonstração, eu diria, de incompreensão da realidade humana. A beleza do Jardim de Deus está na diversidade das flores. Então, a diversidade de opiniões, a diversidade de culturas, a diversidade de credos, a possibilidade de você conviver com pessoas com orientação sexual distinta da sua, com outras opiniões a respeito de política, de economia. E é muito desagradável, é tóxico, quando você não tem espaço para conversar. Já vem uma marretada em cima da cabeça. Não é assim. Não, isso não faz sentido. Não veio a calhar essa mensagem de Minutos de Sabedoria? Bom, indicação de livro. Tá chegando o Dia Mundial do Meio Ambiente. Tem surpresa para vocês, mas eu vou deixar para a semana que vem. 5 de junho. Semana que vem teremos o Dia Mundial do Meio Ambiente. E o padroeiro da ecologia, quem é? Vou dar uma pista. É um santo da igreja. Quem é? Chiquinho. Adoro chamar São Francisco de Chiquinho. É uma intimidade que eu me permito ter com ele. E tem um detalhe. São Francisco, atribui-se a ele uma frase, ou um pensamento, que ele, tentando convencer as pessoas assim, do jeito dele, não tenham apego à matéria, não fiquem deslumbrados com a matéria, nem com o próprio corpo. O corpo é um instrumento, é uma ferramenta. Claro que a gente tem que cuidar bem do corpo, mas com o devido cuidado de não se apegar demais, porque isso traz problemas. Só que ele não falava do corpo como usando a palavra corpo. Ele falava, a gente tem que cuidar bem do jumentinho. Olha que bonitinho. Então São Francisco falava do corpo, dando o nome de jumentinho. A gente tem que cuidar bem do nosso jumentinho, que é nosso veículo, né? Nesse mundo. Ele nos transporta nesse mundo. E ele merece cuidado, ele merece consideração, ele tem que ser bem alimentado, o jumentinho. Ele não pode ter uma vida sedentária, porque senão o jumentinho começa a ter dor nas juntas, começa a ter problema. Ele precisa dormir bem, o jumentinho. Então, a saúde do jumentinho é a saúde do corpo da gente. Cuidar bem do jumentinho é isso. Eu acho linda. E aí eu vou recomendar um livro escrito pelo nosso convidado de hoje, na live depois do Papo das 9, que é Leonardo Boff. O livro dele é um dos livros em que Leonardo fala de São Francisco de Assis. Ternura e Vigor. Ternura e Vigor. Livro de Leonardo Boff. E que Leonardo expõe, discorre sobre o franciscanismo, sobre o legado deste homem da Úmbria, na Itália, que já na mocidade tem essa visão mística, assim, dentro de uma igreja que está lá até hoje. Eu estive em Assis, eu vi de perto. É uma cidade que congelou no tempo, então todos os episódios históricos envolvendo Francisco de Assis estão eternizados nas ruas, na arquitetura, na casa onde morou Francisco, na casa onde morou Clara,
E Francisco, portanto, significou, segundo alguns teólogos, uma ruptura no pensamento dominante da igreja oficial, porque ele constrangeu um aspecto sombrio da igreja que tinha também o poder político, era uma instituição obesa e corrupta. E Francisco, na sua simplicidade, na sua inspiração para perceber o evangelho de Jesus, o sagrado presente na natureza, ele trouxe um oxigênio, ele deu um alento para o cristianismo que estava servindo de nutriente para interesses escusos. Me parece que hoje isso ainda acontece, infelizmente, mas naquela época significou, segundo alguns teólogos, uma ruptura. Então Leonardo, sempre muito inspirado, fala exatamente um encontro com a verdade feita na história, no coração paterno e materno de Francisco e no jeito irmão e mestre, simples e luminoso, poético e terapêutico, teológico, terno e vigoroso, de Leonardo Boff. Recomendo. Esse livro é da editora Vozes e Leonardo estará conosco a partir das 10 da manhã numa live, porque na semana passada bombou. Vocês não fazem ideia da quantidade de pessoas que acompanharam a live e depois se ressentiram da gente não ter conseguido salvar o papo, né, com o Leonardo. Deu um bug, mas hoje a gente tomou precauções, tomara que não aconteça de novo. Vamos lá. Gente, sugestão de doação. Por favor, mesmo quem não é do estado do Rio, presta atenção na história que eu vou contar, porque é muito especial. Vocês se lembram da tragédia envolvendo o menino João Pedro, que estava dentro de casa com videogame, jogando videogame com os amigos. Uma história muito triste. Houve, segundo a família, a invasão da polícia, dando muitos tiros. Um desses tiros acabou atingindo João Pedro, que morreu. Desencarnou. Esse complexo do Salgueiro é uma área dominada pelo tráfico. E eu queria pedir ajuda a vocês para melhorar a qualidade de vida dos moradores dessa área. Porque existe um projeto, desde 2015, desenvolvido por um rapaz chamado Douglas. Eu conheço. O Douglas, ele contrariou as estatísticas. A mãe do Douglas foi baleada na porta de casa quando ele tinha 11 anos. O pai do Douglas também foi baleado e morto antes dele nascer. E o pai do Douglas tinha uma relação com o tráfico. O Douglas se recusou terminantemente a ter qualquer envolvimento com o crime. E ele abraçou a causa da comunidade, num projeto lindo chamado Primeira Chance, em que ele dá suporte, com a ajuda de doações, para escola para quem não tem, lanche para garotada que não consegue em casa ter todos os nutrientes. Aí veio a pandemia. E o projeto Primeira Chance se tornou catalisador de doações para ajudar as famílias desassistidas com cesta básica, para dar máscaras e álcool gel, para dar remédios. Então, é lindo o trabalho do Douglas, que você pode acompanhar na página aqui no Instagram ou no Facebook do projeto Primeira Chance do tio Douglas. Esse rapaz, ele é muito especial. Ele já virou, inclusive, assunto de reportagem, porque tem um aspecto bonito, e ele me contou isso. Acho que não tem problema da visibilidade. Os traficantes do Complexo do Salgueiro, ele é do Morro da Coruja, que é um dos morros do Complexo do Salgueiro em São Gonçalo. Os traficantes queriam ajudar o projeto dele, porque os traficantes têm filho, têm família, têm envolvimento com a comunidade. E o Douglas disse: eu espero que vocês compreendam, eu não quero um centavo de vocês, porque eu preciso manter essa distância em relação ao meu caminho. O meu caminho não cruza o caminho de vocês. Embora eu precise do dinheiro, eu não quero que esse dinheiro venha daquilo que seja confundido com a ilegalidade e o crime. Os traficantes
do Morro da Coruja, no Complexo do Salgueiro, respeitam demais o Douglas, porque reconhecem nele um legítimo líder da comunidade e que tem essa ética, tem esse cuidado de não misturar alhos com bugalhos. Projeto Primeira Chance do tio Douglas, quem puder ajuda. É muito bonito, é muito legítimo, é muito sincero. E a gente precisa ajudar quem faz a diferença nessas comunidades. Tem que ajudar. Bom, fazer aqui um resumo das notícias. Eu não vou entrar nos pormenores da operação Placebo, que teve lugar ontem no Rio de Janeiro, para investigar malfeitos envolvendo montagem de hospital de campanha, superfaturamento de preços, contratos firmados com empresas que não têm expertise, experiência nesse ramo, subtração de recursos públicos, etc. Eu só queria lembrar, eu vou pegar um aspecto para vocês verem como isso é algo complicado da gente entender. A primeira-dama do Estado, Helena Witzel, aparece nas investigações do Ministério Público Federal como sendo, na qualidade de responsável por um escritório de advocacia, firmar um contrato com um empresário controverso, polêmico, muito enrolado desde o governo Sérgio Cabral, como fornecedor, prestador de serviços do Estado, em contratos sombrios, relações não muito transparentes. A primeira-dama do Estado confirmou que tinha no seu portfólio de cliente esse empresário Mário Peixoto, que está preso. Está preso. Recebeu R$105 mil em parcelas. Com o marido eleito, ela não deixou de atuar no escritório de advocacia e tinha como cliente um fornecedor do Estado. Assim, com muita clareza, gente, eu não estou julgando ninguém, eu estou aqui observando um princípio ético da governabilidade. Primeira providência correta quando o governador Witzel se elege seria, penso eu, a primeira-dama, que tem um escritório de advocacia, não aceitar nenhum cliente que seja prestador de serviços do Estado. Só isso. Ah, André, mas você não está pegando no pé assim de uma forma muito dura? Vamos voltar um pouquinho para trás. Sérgio Cabral era casado com Adriana Anselmo. Adriana Anselmo tinha um escritório de advocacia. Esse escritório de advocacia, comprovadamente, não há dúvida, era uma lavanderia de dinheiro vindo de corrupção. O escritório da Adriana Anselmo tinha que provar que aquele dinheiro era de fonte ilícita. E lavanderia o que é? Você vai investir em joias, você vai investir em restaurantes, você vai fazer esse dinheiro circular para esquentar o dinheiro, porque ele está fora do radar da legalidade. Foi um dinheiro obtido com corrupção. Adriana Anselmo, primeira-dama do Estado, tinha escritório de advocacia que virou uma lavanderia de dinheiro sujo. O que aconteceu? Ela foi julgada e condenada a 18 anos de prisão, mas já está cumprindo em liberdade o resto da pena. Sérgio Cabral continua preso. O placar do Rio de Janeiro hoje é, em 4 anos, 6 governadores já foram investigados. Em 4 anos. Desses 6, 5 chegaram a ser presos. Sérgio Cabral, Pezão, Moreira Franco, Antony Garotinho, Rosângela Mateus. E como eu disse, só um permanece preso, que é Sérgio Cabral. O vírus da corrupção encontra um Estado sem imunidade, sem barreiras, para lidar com algo que se repete. Assim, gente, era isso. Eu, como carioca, eu amo o Rio de Janeiro, tem muita gente boa no Rio de Janeiro, tem muita gente boa no governo do Estado, naqueles escalões técnicos, na prefeitura, servidores honrados. Mas a cúpula dos governos parece muito invigilante. Vou deixar aqui barato, tá? Uma expressão educada. Muito invigilante, muito, eu diria, vulnerável a suspeitas. Não é
para ser assim. Não tem aquele ditado que diz: não basta ser honesta, tem que parecer honesta, atribuída a uma mulher do imperador romano César, né? Não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Ah, mas eu sou, todo mundo sabe que eu sou. Todo mundo não, as pessoas que te conhecem sabem. Se você ocupa um cargo público, não basta ser, precisa parecer. Como é que eu evito suspeição? Se eu tenho escritório de advocacia, eu não vou ter um cliente. O ideal é fechar o escritório. Ou passar durante um tempo para o seu sócio, eu volto depois, para evitar suspeição. E esse Mário Peixoto, ele, como eu disse, ele já tinha uma fama que não o favorecia. Bom, um outro aspecto que eu queria retomar, eu falei muito sobre isso ontem, mas eu tenho novidade. Vocês sabem que na segunda-feira, o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, numa segunda edição do Diário Oficial, determinou por decreto que as igrejas poderiam reabrir, de todas as tradições e religiões, ressalvados os cuidados com máscara, com álcool gel, distanciamento entre os fiéis, de até 2 metros, etc. No Rio de Janeiro, o prefeito Crivella nomeou um conselho científico, com os notáveis da academia que o assessorassem sobre quais os procedimentos mais corretos no enfrentamento da pandemia, e essa decisão surpreendeu todos os conselheiros que eu ouvi. Porque não é hora de abrir igreja com a pandemia ainda fora de controle. Qual é a novidade que eu queria trazer? Eu fiz contato ontem com o Dom Orani Tempesta, que vem a ser o cardeal arcebispo do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem 280 igrejas matrizes e 1.000 capelas. O decreto de Crivella libera geral para as instituições religiosas voltarem a funcionar. Dom Orani teve um encontro ontem à tarde com vigários e bispos para discutir esse assunto. Eles definiram um protocolo que deve ser seguido, lenta e progressivamente, como é que você retoma as atividades nas igrejas. Mas Dom Orani me disse: não faremos isso agora, porque a nossa percepção é de que esse não é o melhor momento para reabrir as igrejas. A pandemia não está controlada. Então vejam, é muito importante a gente ter esse cuidado de não colocar o carro na frente dos bois. E o prefeito Crivella, com todo o respeito, me parece que pela segunda vez em um ano agiu mais como bispo, que ele é bispo de uma igreja neopentecostal, do que propriamente como prefeito. Ele agiu como bispo ano passado, quando unilateralmente, numa medida muito intempestiva, e eu diria um tanto arrogante, decidiu confiscar livros na Bienal. Ele impôs uma censura sem ter, digamos, autoridade para isso. Não estamos na Idade Média. Cada um que escolhe o livro que acha que deve levar, ou a revista. Isso foi muito polêmico e isso levantou a suspeita de que naquele momento ele não agiu como prefeito, mas agiu como bispo. Essa mesma suspeita aconteceu segunda-feira com a publicação na segunda edição do Diário Oficial. Tinha que fazer logo, da liberação do funcionamento das igrejas. Só para deixar claro, gente, os especialistas em epidemiologia citam vários casos recentes, março, abril, maio, de lugares no mundo onde igrejas reabertas antes da pandemia estar sob controle, essa aglomeração de fiéis determinou tragédias. Um caso muito conhecido é na zona rural de Arkansas, nos Estados Unidos. Houve uma celebração religiosa numa igreja reunindo 92 fiéis. 2 desses fiéis estavam com coronavírus, mas eram assintomáticos. Foram para a igreja. Contagiaram outras 35 pessoas naquele culto. Das 35 pessoas contagiadas, 3 morreram por causa da Covid-19. Então, quando a gente fala de ciência, a gente está falando: se a pandemia não está sob controle, se a aglomeração de pessoas significa risco, se não há como a prefeitura ter fiéis em cada igreja, cada templo, cada terreiro para ver como é que isso está acontecendo, se a gente tem lideranças religiosas que já falaram isso abertamente, uma delas da mesma igreja do prefeito, que é secretária municipal daquele prefeito de Caxias, Washington Reis,
essa vereadora que virou secretária municipal e que é ligada a uma igreja, e o Washington Reis, prefeito de Caxias, gravaram um vídeo que foi parar na internet. Isso tem um mês atrás. Dizendo que estava liberada a igreja, não tem problema nenhum. E o prefeito de Caxias disse, a cura virá da igreja, a cura da Covid-19 virá da igreja. Dias depois, o que aconteceu com o prefeito de Caxias? Deu positivo para a Covid-19. E o que ele fez? Porque ele tem doença pré-existente, ele é um paciente de risco, se internou no hospital, que não era de Duque de Caxias. Ele veio parar num hospital particular, caro, da Zona Sul do Rio de Janeiro. Vamos, em nome de Deus, preservar a vida e não expor a morte? Vamos, em nome de Deus, compreender que a ciência não está contra a religião. A ciência ajuda a religião a fazer as escolhas certas em tempos de pandemia. Penso eu. Bom, seguindo em frente, agora é com perguntas de vocês. Vamos lá. Iodesvaldo, de Brasília. Bom dia, André. Quais as relações que existem entre espiritismo, ecologia e proteção dos recursos naturais? Bom, toda religião ou toda filosofia espiritualista, por princípio, defende a vida, né? Por isso que muitas tradições religiosas se posicionam claramente contra o suicídio, contra o aborto, contra a eutanásia. O princípio da religião é promoção da vida, da vida. O espiritismo é cristão, é uma doutrina que também defende a vida. Por extensão, o espiritismo não pode se omitir diante da destruição ambiental sem precedentes na história da humanidade, de recursos naturais fundamentais à vida. Em resumo, eu te diria isso. Agora, se você quiser mais informações, eu escrevi um livro sobre isso, Espiritismo e Ecologia. Escrevi esse livro 12 anos atrás, já teve várias reimpressões, já teve uma versão revista e atualizada, e você pode entrar naquele site que no domingo da primeira parte da jornada A Força do Um, o Ricardo, que é o editor responsável pela Força do Um, ele está disponibilizando também o Espiritismo e Ecologia, que é de outra editora, mas generosamente ele está oferecendo. É www.candeia.com/assim André Trigueiro, tudo junto, você vai encontrar lá. Porque é muita informação, viu, Iodesvaldo? Tem muita informação sobre o que liga o espiritismo à ecologia. Cacau, André, por que você optou por ser espírita? Olha, quando eu tinha 20 anos de idade, eu tive em casa uma situação muito dolorosa de saúde debilitada de uma pessoa próxima a mim, da minha família. E isso me levou a procurar respostas. Eu não estava encontrando respostas aonde eu estava situado no campo da fé. E eu comecei a me interessar pela doutrina espírita e devo dizer que ali eu encontrei respostas que me satisfizeram, né? E uma das coisas que eu acho muito bonita na doutrina espírita é que ela não se apresenta como o único caminho da salvação, né? É muito bonito isso. É um dos caminhos que levam a gente, se a gente aproveitar essa oportunidade, a tentar ser alguém melhor. E eu tenho encontrado esse tipo de alento. Agora, só para deixar claro, não confundir doutrina espírita com movimento espírita, tá bom? Movimento espírita, você vai ter essa diversidade, que eu acho até saudável, de posicionamentos, formas de fazer a leitura do espiritismo no século XXI, né? Cada um com seu cada um. Bom, seguindo em frente nas perguntas. Fábio, André, quem se isola para viver como monges não estaria infringindo a lei espírita de se viver em sociedade? Eu não vou fazer juízo de valor em quem busca uma vida semelhante ao do ermitão. Quem for para o Himalaia ou para o Tibete, ficar em retiro, é opção de cada um. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas você pergunta sobre o espiritismo. O espiritismo, de fato, no Livro dos Espíritos, há uma pergunta feita por Kardec à espiritualidade superior sobre esse estilo de vida. E a espiritualidade é muito taxativa, dizendo que evolução ela pressupõe a vida em sociedade. A gente precisa
interagir com os outros, a gente precisa estar em relação com os outros. Nós somos seres sociais. Os outros nos dão retorno do que a gente faz, se a gente acerta, se a gente erra. Os outros nos ajudam na função espelho. Quando você faz algo que parece certo, mas você tem um retorno das pessoas, da família, colegas de trabalho, amigos ou estranhos, que não é bom, você é instigado a refletir sobre o que você fez. E será que eu errei? Será que eu me precipitei? Da mesma forma, a gente vai entender que a vida em reclusão, o ermitão, alguém que se isola, meditando, fazendo prece o dia inteiro, é um estilo. Cada um com seu cada um. Faça o que você achar que deve. Mas você perguntou o que o Espiritismo diz. O Espiritismo entende que evolução ela só ocorre de fato na inter-relação entre nós. Nós aprendemos com os bons exemplos e nós aprendemos com os maus exemplos. Tudo é lição, tudo é aprendizado. Agora, se eu fico sozinho no mosteiro, fico lá recluso, eu não tenho tantas oportunidades de crescimento, porque eu não tenho relações sociais. É apenas uma visão, ok, gente? Cada um com a sua. Malu, Copacabana, como saber se alguém está no caminho do meio ou em cima do muro? Que pergunta legal, Malu! Essa é uma boa questão. O que é em cima do muro? É alguém que não se posiciona, que se omite, que acha que é possível manter-se neutro. Quando a neutralidade não existe no universo, falamos isso na jornada A Força do Domingo. Domingo que vem tem mais uma jornada. Então, o que é diferente? O caminho do meio, ele se posiciona. O caminho do meio não se omite. O caminho do meio, ele não é dado a extremismos. Ele não é dado a radicalidade. Mas ele tem posicionamento. Quem está no caminho do meio tem uma direção. Quem está no caminho do meio sabe onde quer chegar. Quem está no caminho do meio tem um norte magnético da bússola dizendo, é para cá que eu vou. Não fica em cima do muro. Agora, a pergunta é, quem escolhe o caminho do meio e segue esse caminho, né? Eu diria que não é dado a radicalidade e extremismo, ele não está em cima do muro. Ele está fazendo escolhas, ele sabe para onde vai, e isso é diferente. Em cima do muro é uma situação terrível. Tem uma frase atribuída a Desmond Tutu, religioso católico, amigo de Nelson Mandela. Deixa eu ver se eu acho a frase que é linda. O Desmond Tutu, ele foi muito importante para inspirar Mandela a não validar quer dizer, combater o apartheid, né? Eu estou procurando aqui porque a frase é muito bonita. Eu não quero chutar a frase. Situação de injustiça. A frase é mais ou menos assim. Vamos lá. Desmond Tutu. A frase é mais ou menos assim. Se você fica neutro em situações de injustiça, você escolhe o lado do opressor. Eita, que frase porreta! Posso ler de novo? Se você fica neutro em situações de injustiça, você escolhe o lado do opressor. Essa é a razão pela qual eu entendo que o cristianismo, ele não ficou em cima do muro em situações de injustiça. O cristianismo se posicionou. Sempre. Jesus. O que a gente chama de cristianismo é um movimento inspirado no Evangelho, né, de Jesus. E o cristianismo não é neutro, imparcial ou isento. Ele se posiciona. E ele se posiciona contra a injustiça. Ele se posiciona contra a injustiça. Penso eu. Lulu Paulino, André, o que fazer quando pessoas nos sugam a energia? Desculpa rir, mas eu entendo perfeitamente a sua pergunta.
Ai, Jesus, vamos lá. A gente tem que se proteger dos parasitas espirituais. Desculpa a expressão pesada. O que é parasita espiritual? Não é só encarnado, é desencarnado também. Mente invigilante se associa numa frequência que nos vulnerabiliza para esse parasitismo, né? Vocês conhecem assim, o que é o parasita? O parasita ele se nutre do hospedeiro. Ele drena energia do hospedeiro. E nós não podemos deixar isso acontecer. Então, é uma lição de sabedoria. Não é que a gente fuja das dificuldades, dos obstáculos, ou não estabeleça contato com pessoas que estão em desequilíbrio, isso eventualmente nos alcança, mas a gente tem que aprender a proteger a nossa energia, cultivá-la. A gente tem que ter uma postura mental refratária à possibilidade de alguém nos desequilibrar, gerar desarmonia, gerar uma fratura no seu equilíbrio, bem-estar e centralidade. Percebe? É interessante, muitos sensitivos, muitos médiums, eles têm essa sensibilidade exacerbada e eles tomam medidas para evitar o contágio de parasitas, porque eles são muito o sensitivo, ele está percebendo a psicosfera, está percebendo as influências que estão chegando. Então, uma forma de você se proteger dessas influências é ter muita vigilância em relação ao seu padrão mental, a sua programação. Não é você fugir do problema, é você estar apto a estabelecer contato com situações hostis, com pessoas eventualmente desagradáveis para você, mas se sentindo intimamente forte, resiliente e protegido. Né? Eu estou aqui sintonizado comigo, com o que me convém, eu estou com uma postura mental que me deixa ligado e não me permite que eu seja tão vulnerável a palavras, a atos, a situações que possam me vulnerabilizar. Falando parece fácil, eu sei que não é. Mas a gente precisa ter mecanismos de proteção. E eles existem. Eles existem. Ontem nós falávamos aqui da gratidão. A energia da gratidão é uma sintonia que te protege. Você ser grato à vida, a Deus, à saúde, a possibilidade de ter amigos, a possibilidade de estar, digamos, em contato com pessoas que te ajudam, te inspiram. Gratidão. O sentimento de gratidão muda a cor da sua psicosfera, fortalece a sua autoestima, remete a uma paz interior que nenhum parasita vai querer chegar perto de você. Você vai ser azeda, intragável para o parasita, entendeu? É mais ou menos por aí. Ângela Brown, bom dia, André. Qual a sua opinião se uma pessoa discute com você dizendo que essa pandemia é só politicagem? Que essas mortes todas não são nem metade do que dizem, que isso é só para tirar dinheiro do governo. Olha, eu vou ser franco com você. Eu não vou dizer que... Eu não tenho a convicção de que como eu me posiciono em relação a isso é o jeito certo, tá? Porque eu sou imperfeito. Mas é como eu tenho lidado eventualmente com circunstâncias como essa, descrita por você. Eu penso que a gente não deveria se alongar em debates ou discussões infrutíferas. Acho que nem temos o direito, quando a pessoa está muito refratária, muito apaixonada pela própria ideia, deixa. Ela escolheu aquele caminho, ela está convencida que ela viva se sentindo bem com a opinião que ela tem. Ah, André, mas aí a pessoa pode ser veículo do coronavírus, ela pode contagiar terceiros, ela pode... ela pode. Portanto, a gente pode até manifestar uma opinião contrária da pessoa. Eu não estou me eximindo da oportunidade que se abre para você, com muito respeito, dizer: desculpa, meu irmão, minha irmã, você está equivocado. A ciência é clara, existem estudos, a gente não está chutando, não é no território da mistificação ou da superstição. A gente está, na verdade, entendendo que a ciência nos dá segurança de fazer uma escolha em detrimento de outra. Se a pessoa insiste na retórica, mas isso é conspiração,
a China quer derrubar o mundo com o coronavírus, é uma gripezinha, a cloroquina resolve. Aí começa a desfiar o rosário, né, daquilo que a ciência simplesmente não respalda. Se a pessoa está muito apegada, deixa ela. A pergunta feita há pouco do parasitismo, você abre flanco para o parasitismo espiritual, para a drenagem das suas energias, quando você se perde e se dilui em debates ou discussões acaloradas que não vão levar a nada. Porque a pessoa ali não está te escutando. Quando você falar, ela está, ó. Não é de Einstein uma frase lapidar também que diz: é mais fácil destruir um átomo do que o preconceito. Isso é uma frase de Einstein. É mais fácil destruir um átomo do que o preconceito. Então, se a pessoa já tem um pré-conceito de algo e se afeiçoou, se apaixonou por aquela ideia, não é problema seu. Não é algo que esteja ao seu alcance fazer qualquer contraponto, porque não vai dar certo. Isana, André, como faço para ajudar uma pessoa que gosto muito e que sinto estar perdida nesse momento, mas que tudo que falo para fazer, como o nosso papo, ela diz não. Como ajudar? Isana, é curioso que a sua pergunta que vem na sequência aqui, mandada pelo Anderson, guarda relação com o que eu falei anteriormente. Qual é a nossa capacidade de ajudar uma pessoa? É a capacidade que a pessoa permite que a gente ajude. Você não pode forçar outra pessoa a aceitar sua ajuda. Você não pode violentar o direito dela de fazer escolhas que, por mais que você perceba que essas escolhas não a favorecem, o livre-arbítrio é soberano. A única situação, me parece, em que o livre-arbítrio não é soberano, eu já comentei isso aqui, é quando a gente está falando de menores de idade. Bebê, criança, adolescente, jovem, até alcançar a maioridade, do ponto de vista legal, estão sob a tutela, né, e a custódia de pai, mãe ou responsável. E aí, o livre-arbítrio é relativo. Né? Uma criança que não quer comer, não quer comer. E o pai ou a mãe podem ter uma conversa bem franca e determinar que não é possível ficar sem comer. Né? Eu me lembro da minha mãe, eu não me lembro desse episódio na minha infância. A minha mãe cansou de ouvir eu dizer que eu não queria tomar banho. Sabe aquela coisa de moleque que vai para a escola, joga a bola, no final do dia, cansado, a mãe diz, vai tomar banho. Aí você diz, não, eu tomo banho amanhã. Tenho até vergonha de dizer isso, mas segundo minha queridíssima mãe, que aliás desencarnou num dia de São Francisco. Eu conto essa história no Dia Mundial do Meio Ambiente, semana que vem. Espero me lembrar. Mamãe me dizia, André, você era terrível. Você tirava a gente do sério com essa história de não querer tomar banho. Foi uma fase da vida. E teve um dia que eu e seu pai decidimos, ok, deixa ele sem tomar banho. Vamos deixar ele sem tomar banho. Vamos ver no que vai dar. Vamos ver qual é a percepção dele dessa experiência. E segundo ela, eu realmente teria me convencido de que não era a melhor estratégia, não era a melhor opção. Cada caso é um caso, cada família tem a sua história. Pai ou mãe sempre tem voto no conselho executivo, né? Voto importante. Agora, você está falando de uma amiga, né? De uma pessoa das suas relações. Você vai fazer o que tiver ao seu alcance, mas você não pode impor a você a responsabilidade, penso eu, de que essa pessoa esteja constituindo um desafio que você vai ter que vencer. Você vai ter que fazer a pessoa realizar algum movimento que você acha o certo. Eu, sinceramente, acho isso uma violência. Eu acho uma violência. Por mais absurdo que seja a situação que envolve uma pessoa do seu conhecimento e que você quer ajudar, já falou, já praticou, já brigou, e a pessoa obstinadamente segue uma rota que não é para você a melhor, a escolha foi feita. Eu vou pegar o exemplo mais radical disso. Eu conheci pais que perderam os filhos pelo suicídio. Eu, quando escrevi com a Cláudia o livro Viver é a Melhor Opção,
a prevenção do suicídio no Brasil e no mundo, eu tive contato com muitos psiquiatras, psicólogos, com pessoas que tentaram suicídio e, graças a Deus, conseguiram tocar a vida com saúde depois de uma crise. E eu vou te dizer o seguinte, os pais que perderam os filhos pelo suicídio, eles se culpam. Eles têm a ideia, ou por vezes alimentam a fantasia, de que seria possível evitar essa catástrofe. Ah, se eu tivesse perto naquele momento. Ah, se eu tivesse falado de novo aquilo. Ah, se eu dedicasse totalmente a minha vida, o meu tempo para ficar do lado dele, isso não aconteceria. Bom, o que eu aprendi a dizer para essas pessoas com base no que os especialistas no assunto, os suicidólogos, porque existe a suicidologia, o que eles dizem? Não dá para a gente ter a pretensão de manter uma pessoa em cárcere privado, vigilância 24 horas por dia e ter a ideia de que será possível 100% de prevenção do suicídio se eu ficar o tempo, a existência inteira do lado da pessoa, tomando conta, vigiando. O mundo real não é assim. O mundo real não é assim. A gente faz o que pode. E os pais ou responsáveis que perderam os filhos pelo suicídio, mais cedo ou mais tarde vão ter, se Deus quiser, eu já disse isso várias vezes para vários pais que me procuraram com essa questão premente, que causa muita dor. Não temos o controle absoluto pelos filhos, não temos o controle absoluto pelas escolhas de nossos familiares ou amigos. Em última instância, o suicídio é um ato solitário que independe do quanto amor, afeto, afeição, consagração de tempo, amor, renúncia, amor, sacrifício. O livre-arbítrio é soberano. Então nos cabe fazer o que está ao nosso alcance. É isso que eu quero dizer. A gente faz o que pode, a gente dá o passo do tamanho da perna, a gente pode ter desvelo, pode se desdobrar em 1000 direções, mas a gente nunca deve ter a fantasia ou a ilusão de que naquilo que dependa de nós, nada de mal acontecerá a outrem. Não é possível, gente. Desculpa, não é possível. Adoraria que fosse. Eu já perdi. Eu já tive essa experiência. Assim, a gente lamenta, mas a gente não tem esse poder. A gente não pode mudar o livre-arbítrio das pessoas. Então, tenhamos a humildade de reconhecer que não somos deuses. A gente faz o que pode, que está ao nosso alcance. E eu entendo a dor dos pais, mas os pais precisam ter a noção, o Espiritismo é consolador por causa disso, e todas as religiões afirmam a inexistência da morte. A gente segue viagem, faz a transição. Borboleta, lagarta vira borboleta, vai para outra dimensão. E aí nós temos, e isso é lindo no Espiritismo, não há penas eternas. Então uma pessoa que cometa suicídio, ela vai ter muitos problemas em relação à percepção do erro que foi precipitar o retorno à pátria espiritual. É uma consciência culpada. É a pior opção. Por pior que seja a situação aqui e agora, o suicídio em nenhuma hipótese representa alívio ou solução para os problemas. Você não precisa acreditar no que eu estou dizendo, mas eu estou absolutamente convencido, não apenas pelos escritos, mas por manifestações mediúnicas. No Espiritismo, nós temos, sob determinadas regras de proteção, a possibilidade de estabelecer contato com os que partiram. E aqueles que já se encontram em alguma situação minimamente de equilíbrio, depois de algum tempo que leva para você, em sendo um suicida, recuperar o prumo, reportam assim com muita clareza: eu errei, eu não consegui atinar para o que acabou acontecendo comigo num momento de invigilância, num acidente emocional. Desculpa ter me alongado aqui, tá?
Mariana Martins, bom dia. Pode falar sobre a pandemia na Índia? Ontem perguntaram, e por que não tem notícia sobre a pandemia na África? Meus amigos, nós jornalistas estamos exauridos porque no nosso quintalzinho aqui desse país continental chamado Brasil, o que não falta é notícia. Porque não é só a pandemia, é o pandemônio político. São as questões econômicas, é a corrupção na compra de respiradores. Vamos combinar? O que tem de trabalho para a gente dizer o que é notícia no Brasil faz com que a gente nem sempre tenha tempo para debater o que acontece no mundo. Eu acolho com muito respeito a sua questão. Eu não tenho informação atualizada sobre o que está acontecendo na Índia e há meios de se acessar informações sobre aquele país. O ideal, é o que eu sugiro, é que se acesse a mídia daquele país. Então, em inglês, você coloca, por exemplo, Newspapers in India. Ou se você sabe o nome do jornal indiano com maior prestígio, clica em inglês, você vai ter informações atualizadas, tá? Fernanda Coutinho, Rio Bonito, Rio de Janeiro. Bom dia. Gostaria de saber se você dorme. Sempre vejo você ligado em vários programas e redes sociais. Gratidão pela companhia. Olha, eu queria dormir mais. Eu vou confessar para vocês uma coisa aqui. Ontem eu cheguei em casa com uma dor muscular que não passou totalmente e eu tive que recorrer a uma farmácia 24 horas assim para dar um sossega-leão numa dor muscular e comprar um desses cremes, dessas pomadas que esquentam, que tem cânfora, né, para passar no lugar que estava complicado. Mas eu estou bem. Eu confesso que eu preciso ter o cuidado de me administrar melhor, respeitando os meus limites. Eu não tenho por que sonegar essa informação para vocês. Eu estou trabalhando muito mesmo. E o corpo, às vezes, se ressente e dá sinais de que tem algo errado. O jumentinho, parafraseando Francisco de Assis, ele está puxando uma carrocinha meio pesada. Mas eu acho que o que mais me cansa, para ser franco com vocês, é no meu ofício de jornalista, a gente ter que comentar, falar, acessar dados sobre assuntos que são muito pesados, né? Na área ambiental, na área da saúde pública, no território da corrupção, dos desmandos, as medidas anti-ciência, tudo isso cansa. E vai drenando, olha o parasitismo aí, vai drenando fluido vital, vai drenando energia. Então, as minhas preces nesses dias de muito cansaço têm sido diferentes. Porque eu estou pedindo, olha, sabe, reza para descer? Eu tô pedindo para descer. Descer o quê? Força, né? Força. E graças a Deus até aqui força não tem me faltado. Agora o corpo, o jumentinho está se ressentindo. Então, sim, eu preciso fazer uma dosagem mais sábia do estoque de trabalho, né? Agora, posso dar uma trégua para mim um pouquinho? Posso ser autocomplacente? Mas não vou me vitimizar, não. Eu estou longe da Cláudia, o meu amorzinho, minha mulher, né? Ela está em outro imóvel para a proteção dela, para ela não se contagiar, porque eu estou trabalhando, estou indo para a rua, como jornalista. E eu estou cuidando, e não sei se estou cuidando bem dos afazeres domésticos todos, né? Então, tem uma questão emocional que precisa ser trabalhada, tem uma questão logística de cuidar de um apartamento, onde eu tenho que deixar limpo as coisas, tenho que lavar roupa, lavar louça. Louça é uma coisa, gente, é um aprendizado que eu estou tendo, com toda franqueza. É impressionante como num dia a gente tem uma pilha de faca, garfo, colher, copo, prato. Eu estou impressionado, Enfim, os mil nadas do dia a dia pesam por vezes. Mas eu não estou me queixando, eu estou observando. Quem disse que isso... Aí alguém daí de vocês... Nossa, 4.435 pessoas. Quem disse que vocês não estejam passando por uma situação ainda mais difícil e aflitiva do que a minha? Eu tenho certeza que tem muita gente no bagaço. O que vai dizer dos profissionais de saúde, pelo amor de Deus?
Cada um com seu cada um, né? Aprendendo com os erros, lidando com as limitações e procurando fazer as escolhas certas, sem extremismo, sem radicalidade. Meus amigos, 5 para as 10, eu vou me preparar para uma conversa especial com um teólogo, professor, filósofo, intelectual, escritor, muito inspirador para mim, que é Leonardo Boff. Amanhã, no Papo das 9 de novo, seguimos viagem, e você que queira dar sequência na conversa com Leonardo, seja muito bem-vindo, vai ser especial. Força, força. E quando faltar força, pede. Quando faltar força, se policia para dormir melhor, para comer melhor, para estar se sentindo energizado. Coragem, porque vai passar. Enquanto não passa, mantenha o prumo. E fé, porque fé nunca é demais. E quando a gente anda com fé ou vô, a fé não costuma falhar, como diz o querido Gil. Fiquem com Deus, ótima quarta-feira, força, coragem e fé. Cuidem bem de vocês, das pessoas que vocês amam e das pessoas que aparecem no seu caminho, porque isso faz toda a diferença, especialmente em tempos difíceis de pandemia e pandemônio. Até a próxima, se Deus quiser, aqui amanhã.